Há momentos em que o silêncio da alma se torna ensurdecedor, situações em que as palavras se esgotam, em que a oração parece seca e o coração parece distante. Mas é exatamente aí, nesse território árido e sincero, que nasce o clamor. O clamor não é apenas uma oração mais alta, nem um pedido repetido com desespero. Ele é o grito de quem chegou ao limite das próprias forças, o som de uma alma que entendeu que não há outro recurso além da presença de Deus. É o eco de quem reconhece: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. O clamor é o idioma da urgência espiritual. É o ponto em que a fé deixa de ser conceito e se torna sobrevivência. Quando Davi clamou no deserto, perseguido e exausto, ele não estava apenas orando, ele estava pedindo por fôlego. Ele dizia: Ouve-me, Senhor, porque desfalece o meu espírito. Salmo 143, 7. Esse tipo de oração não nasce da liturgia, mas da dor. Ela brota quando a alma está tão pressionada que a única resposta possível é derramar-se completamente diante de Deus. O clamor não é bonito, nem polido, é cru, sincero, intenso. E é justamente por isso que Deus o escuta. Há uma diferença entre orar e clamar. Na oração, falamos com Deus. No clamor, nos rasgamos diante dele. É quando as lágrimas se tornam linguagem e o silêncio se transforma em intercessão. O clamor não busca impressionar o céu, ele busca tocá-lo. Quando Israel estava preso no Egito, a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, Êxodo 23, 23, e Deus ouviu o gemido deles. Não foram discursos elaborados, mas o gemido coletivo de corações aflitos que subiu como incenso diante do trono. E Deus se moveu. Porque o clamor tem o poder de mover o coração do Pai. Quando tudo falha, o clamor continua sendo um caminho. E talvez você esteja nesse ponto, sem entender o tempo de Deus, sem forças para orar, sem respostas há tanto tempo. Mas há uma boa notícia: Deus ainda ouve o clamor. O profeta Jeremias registrou uma promessa que ecoa até hoje: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Essa não é uma simples orientação, é um convite. Deus está dizendo: grite o seu coração para mim. Eu quero te mostrar o que você ainda não pode ver. Quando clamamos, não estamos tentando convencer Deus a agir. Estamos permitindo que Ele transforme o nosso interior enquanto age ao redor. O clamor muda a atmosfera porque muda o coração de quem o faz. Ele quebra o orgulho, destrói a autossuficiência e nos ensina a dependência. Há pessoas que clamam e não percebem que o maior milagre não foi a porta que se abriu, mas o coração que aprendeu a confiar durante o silêncio. Porque o clamor não apenas pede, ele transforma. E talvez seja isso que Deus está fazendo agora nesse momento em você. Talvez Ele esteja te conduzindo a um tipo de oração mais profunda, mais honesta, mais real. Uma oração que não tem performance, apenas entrega. O poder do clamor não está no volume da voz, mas na intensidade da fé. Deus não se impressiona com a altura do som, mas com a sinceridade do coração. E é por isso que o clamor verdadeiro sempre gera resposta, ainda que a resposta não venha no formato esperado. No Salmo 34, 17 está escrito: os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Essa é a essência da esperança cristã. Deus não ignora os clamores de seus filhos. Ele não é surdo ao sofrimento, nem distante do desespero.
Ele está presente, mesmo quando o silêncio parece gritar mais alto. Quando clamamos, algo acontece no invisível. As cadeias espirituais começam a se romper, as forças contrárias se enfraquecem e a fé volta a pulsar. O clamor não é um último recurso, é um ato de guerra espiritual. É o grito da alma que se recusa a morrer enquanto houver esperança no trono. O clamor é fé em estado bruto. E quando a fé é ativada nesse nível, o céu se move. O clamor verdadeiro nasce quando a alma percebe que já não pode mais fingir autossuficiência. Ele brota no momento em que o coração entende que todo controle é uma ilusão e que o único lugar seguro é o colo do Pai. O poder do clamor não está no volume da voz, mas na verdade do coração que o pronuncia. Quando Ana, aflita e incompreendida, chorava diante do altar, sua boca se movia, mas nenhuma palavra era ouvida. E ainda assim, Deus ouviu. 1 Samuel 1:13. O clamor dela foi silencioso aos ouvidos humanos, mas ensurdecedor aos céus. Essa é uma das maiores lições sobre o poder do clamor. Ele não depende do cenário, do ambiente ou da aprovação dos outros. Ele é um diálogo entre o Espírito e o Criador. O clamor é a linguagem de quem reconhece que o socorro não vem do monte, mas do Senhor que fez o céu e a terra. E quando clamamos, mesmo em meio ao caos, estamos dizendo a Deus: eu confio que o Senhor ainda reina, mesmo quando tudo parece ruir. O clamor transforma a dor em esperança. Ele não apenas pede, ele entrega. Porque enquanto o pedido foca no que queremos, o clamor foca em quem ele é. Há uma diferença entre pedir ajuda e se render aos pés de quem pode socorrer. Quando clamamos, deixamos de ser espectadores da nossa própria aflição e passamos a ser participantes daquilo que Deus está prestes a fazer. Há algo de profundamente espiritual no ato de clamar. É como se cada lágrima fosse uma semente de fé plantada em solo de desespero. E Deus, em sua fidelidade, rega cada semente com misericórdia. Ele não se ofende com o clamor desesperado. Pelo contrário, é ali que ele se manifesta com mais ternura. Quando o povo de Israel gemeu no Egito, o texto diz: Deus ouviu o seu clamor e lembrou-se da sua aliança. Isso não significa que ele havia esquecido, mas que o clamor ativou algo no tempo divino, a convergência entre promessa e cumprimento. Quantas vezes, em silêncio, você já se sentiu esquecido? Quantas noites longas orando sem ver resposta? É nesse espaço de aparente abandono que o clamor encontra sua força. Porque o clamor não exige evidências, ele se alimenta da esperança. Ele grita mesmo quando o eco não responde. Ele insiste mesmo quando o coração fraqueja. Ele escolhe acreditar que em algum lugar a mão de Deus ainda se move em favor daqueles que clamam. Pense em Bartimeu, o cego à beira do caminho. Ele não tinha posição, não tinha influência, não tinha olhos, mas tinha voz. E com aquela voz, ele interrompeu a caminhada de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram calá-lo, mas o clamor não se cala. Ele é insistente, ele é teimoso. Ele é movido por uma fé que não aceita a indiferença. E foi justamente essa insistência que fez Jesus parar. O clamor para o mundo pode parecer desespero, mas para o céu é fé em ação. A fé de Bartimeu foi expressa no grito que ninguém pôde ignorar. E há algo poderoso em perceber que o próprio Jesus se deteve diante de um clamor. Ele não ignorou, ele não seguiu em frente, ele parou. Porque o clamor move o coração de Deus. Ele não é um ruído, é uma canção que o céu reconhece. Há momentos em que o clamor não é apenas um pedido, mas um ato de guerra espiritual. Quando clamamos, estamos declarando: eu me recuso a aceitar a derrota. É nesse ponto que o clamor se torna uma arma, não contra pessoas, mas contra as forças que tentam nos silenciar. O inimigo odeia o som do clamor, porque ele lembra o som da vitória.
Lembra o som de Jesus no Getsêmani, clamando em angústia e mesmo assim dizendo: seja feita a tua vontade. Lucas 22:42. O Getsêmani nos ensina que o clamor não é fraqueza, é obediência. Jesus não clamou porque duvidava do Pai, mas porque se submetia a Ele. Há clamores que não mudam as circunstâncias, mas transformam o coração de quem clama. Quando você ora e parece que nada muda, talvez o que Deus está fazendo é mudar você. E esse é o milagre mais profundo, quando o clamor não muda o cenário, mas muda a alma. A fé madura entende isso. Ela não mede a eficácia do clamor pela rapidez da resposta, mas pela presença sentida no meio da espera. E é nessa espera que o Espírito Santo trabalha de forma silenciosa, ajustando os ponteiros da nossa fé. Ele nos ensina a respirar, a descansar, a confiar. Muitos desistem antes de ver o agir de Deus porque confundem silêncio com ausência. Mas o silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o espaço onde Ele prepara a cena. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria clamaram, mas Jesus demorou 4 dias para chegar. Aos olhos humanos, ele estava atrasado, mas aos olhos do Pai estava no tempo perfeito. O clamor delas não foi ignorado, foi alinhado com um milagre maior do que esperavam. Talvez o seu clamor hoje pareça esquecido. Talvez você tenha gritado no secreto e o eco tenha sido apenas o som da sua própria voz. Mas lembre-se, o clamor não morre quando o som se apaga. Ele continua subindo, ele atravessa o tempo, ele toca o coração de Deus. E quando menos esperamos, ele responde. Não porque fomos eloquentes, mas porque fomos sinceros. Deus não resiste a um coração quebrantado. O clamor verdadeiro nasce da humildade de quem reconhece: eu preciso de ti. No deserto, Israel murmurou e o céu se calou. Mas quando Israel clamou, o céu se moveu. Há uma diferença espiritual entre murmurar e clamar. A murmuração é uma queixa contra Deus. O clamor é um apelo a Deus. A murmuração foca no problema. O clamor foca na presença. A murmuração afasta. O clamor atrai. É por isso que o clamor é santo. Ele revela que ainda acreditamos, mesmo cansados, que ainda esperamos, mesmo machucados, que ainda buscamos, mesmo sem entender. E é aí que começa a mudança. Quando você clama, algo dentro de você se alinha novamente com a eternidade. As prioridades se reorganizam, os medos se tornam menores, a alma volta a respirar. Porque o clamor não é mais do que uma súplica, mas uma declaração. Eu sei quem tu és. E esse reconhecimento, ainda que sussurrado em lágrimas, é suficiente para mover o impossível. O clamor é o encontro entre a fragilidade humana e a fidelidade divina. É o instante em que a criatura volta o olhar ao Criador e confessa: eu não posso, mas o Senhor pode. E quando essa confissão é feita com sinceridade, o céu responde, às vezes com um milagre visível, outras vezes com uma paz que excede todo entendimento. Mas em ambos os casos, a resposta é sempre presença. Porque o maior milagre do clamor não é ver o mar se abrir, mas sentir que Deus está conosco mesmo quando ele permanece fechado. É descobrir que o consolo de Deus é mais precioso do que a solução imediata. É entender que o Pai não é apenas aquele que resolve, mas aquele que caminha conosco até que tudo se resolva. Quando você clama, algo se move dentro e fora de você. Por dentro, o orgulho se dissolve, o medo perde força e a fé encontra espaço. Por fora, o ambiente espiritual muda. O clamor é como um som que o inferno não suporta, porque ele declara dependência, e o inimigo não sabe lidar com quem depende de Deus. Muitas vezes, Deus não nos livra do vale, mas se revela no vale. E é lá onde a dor ecoa que o clamor se torna mais puro. Foi assim com Davi, fugindo de Saul, quando escreveu os salmos que hoje confortam gerações. Foi assim com Jonas, clamando das entranhas do peixe,
quando descobriu que nem mesmo o fundo do mar é longe demais para a graça de Deus. Foi assim com Jesus, que clamou na cruz, não para ser poupado da dor, mas para cumprir o propósito que nos libertaria. Cada clamor verdadeiro tem esse mesmo DNA. Ele carrega em si um propósito maior. Ele não é apenas um grito por ajuda, mas uma entrega. É a semente da transformação, o início de algo novo. Deus ouve, responde e age, mesmo que de formas que não compreendamos de imediato. Por isso, não desista de clamar. Ainda que sua voz esteja cansada, ainda que pareça que o céu está em silêncio, continue. Cada palavra, cada lágrima, cada suspiro sincero é registrado diante de Deus. Ele não despreza o coração quebrantado e não há oração perdida. O tempo de espera pode ser longo, mas é no silêncio que o milagre amadurece. O clamor é a prova de que ainda acreditamos, mesmo quando tudo parece contrário. É a expressão da fé que não se apoia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, e quando o tempo dele chega, tudo muda. Lembre-se, o mesmo Deus que ouviu o clamor de Ana, de Bartimeu, de Israel no Egito, é o mesmo que ouve o seu hoje. Ele não mudou, ele continua atento à voz de quem o busca. Pode ser que ninguém entenda a intensidade da sua dor, mas Deus entende. Pode ser que ninguém perceba as noites em claro, mas Ele vê, e no tempo certo Ele responderá. Enquanto isso, clame, clame com fé, clame com lágrimas, clame com esperança, porque o clamor não é o fim da jornada, é o início de uma nova história. E quando a resposta vier, ela não apenas mudará o que está ao redor, mas transformará quem você é por dentro. Porque o clamor molda, refina e prepara. Ele não apenas pede a intervenção de Deus, mas nos torna mais parecidos com Ele. Então, feche os olhos agora e diga com toda sinceridade: Senhor, eu clamo a Ti. Eu não sei o que fazer, mas o meu olhar está em Ti. Ouve o meu coração mesmo quando minha voz falha. Sustenta-me no silêncio, fortalece-me na espera e revela a Tua vontade no tempo certo. Eu confio no Teu amor, mesmo quando não entendo Teus caminhos. Amém. E saiba, Deus ouviu. Mesmo que você não sinta, mesmo que ainda não veja, Ele ouviu. E no tempo certo, o clamor que hoje é lágrima será testemunho.